Senador, agora eu fiquei curiosa, por que é essa eleição mais importante da vida de vocês? Essa eleição para o Senado, é essa a principal eleição desse ano, até mais importante do que a de deputado, ou do que a presidência da República, e o senhor citou impeachment de ministros do STF. Esse é o principal objetivo da direita, se chegar ao Senado com uma bancada consistente? É para isso que vocês estão trabalhando? Como é que você imagina que isso vá se desenrolar a partir de 27? Amanda, não há a menor dúvida disso. Não é possível que o ministro do Supremo Tribunal Federal tenha uma esposa com um contrato de 129 milhões com um banqueiro corrupto e nada aconteça. Ou que outro ministro do Supremo Tribunal Federal tenha um resort que venda para um fundo ligado a esse mesmo banqueiro corrupto. Ou que a gente veja uma série de desrespeitos à Constituição, à lei, simplesmente para fazer com que esse projeto de poder do PT, que está em consórcio com o STF, se consolide. Nós temos um ambiente deteriorado democraticamente. Eu, que sou parlamentar, sou deputado federal, fui investigado pela Polícia Federal por um discurso que eu fiz na tribuna denunciando o policial federal. E hoje posso vir a ser réu do Supremo Tribunal Federal em virtude disso. Há jornalistas perseguidos. A imprensa hoje no Brasil, lamentavelmente, não se expressa mais como se expressava no passado. E isso tudo passa pela hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, ou seja, pelo exagero, pelo excesso, pela intromissão nas atribuições legislativas, inclusive decisões monocráticas que passam por cima das decisões do Congresso Nacional e, lamentavelmente, o Senado da República, que é quem deveria realizar, por exemplo, essa correição, o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, não o faz. Basta lembrar que o ministro Davi Alcolumbre, informado de que mais de 40 senadores, mais de 41, mais da metade dos senadores, informado por escrito, com assinatura individual de cada um, de que estavam favoráveis a um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, declarou que se 81 senadores tivessem assinado essa petição, ou seja, mesmo que ele mesmo tivesse assinado, ele não abriria um processo de impeachment. Está errado. Um presidente do Senado precisa respeitar a maioria da opinião dos seus pares, porque senão nós não temos democracia. E, lamentavelmente, hoje o Senado não está correspondendo àquilo que a população quer, até porque as pesquisas também demonstram que 60% a 70% da população, se não mais, a dependendo das pesquisas, entendem que o STF é a maior ameaça à democracia e também entendem que impeachment de ministro do STF precisam ser realizados com urgência. É porque para ter um impeachment você precisa ter um crime muito objetivo ali na lei, como um crime de responsabilidade. Não bastam só as assinaturas necessárias. Talvez seja um pouco mais complexo do que isso. Não pode ser só por uma diferença de interpretação das leis. Agora, mas quando o senhor citou dois... Só um pouquinho, Amanda. É por isso que nós apresentamos já uma série de abusos de autoridade cometidos, por exemplo, pelo ministro Alexandre de Moraes, uma série de ilegalidades, inconstitucionalidades, pessoas perseguindo, falta de direito de advogados terem acesso aos autos. São todas coisas que vocês sabem, que os jornalistas acompanham, não dá para tapar o sol com a peneira. Vaza toga 1, vaza toga 2, seja criativo. O ministro Alexandre de Moraes pedindo para o seu assessor criar provas e em tudo mensagens que foram veiculadas pela própria imprensa, grandes meios que pelo menos se declaram insuspeitos. Então, o número de crimes cometidos, o tanto de ilegalidades, inconstitucionalidades se assomam de tal forma que é inacreditável que o Brasil ainda esteja amordaçada por uma corte que já não é mais jurídica, é uma corte política e no pior sentido desse termo, porque tem trabalhado de forma autoritária e ameaçado a nossa democracia como... Parafraseando alguém aí, nunca antes se viu na história desse país, pelo menos desde 1988, a decaída da democracia brasileira é muito clara. Candidato, quando o senhor fala em impeachment de ministros do STF, é no plural? O senhor citou pelo menos 2 aí na sua descrição. Quantos o senhor imaginaria? Porque o próximo presidente da República, acho que já pode definir 3 ou 4. Eu acho que o Gilmar Mendes se aposenta lá no finalzinho, acho que não fica ainda para o próximo presidente da República. Acho que era no finalzinho ali de 2030, então acho que não daria tempo. O Flávio sempre fala, vou poder indicar 4, eu acho que são 3. Mas, enfim, independentemente da conta, se vocês fizerem impeachment de 1 ou
2 ministros do Supremo, na teoria, o próximo presidente vai poder indicar metade da corte, né? Amanda, pode ser até que um seja suficiente para os outros pedirem as contas, se aposentar. Teve um, inclusive, que já se aposentou, já saiu, já começou a ver que estava dando problema. Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, todos reconhecendo os excessos do Brasil, vistos cancelados. Teve um aí que decidiu se aposentar, o ministro Barroso, e se tiver impeachment de ministro e tiver maioria, e eu acredito que isso vai acontecer, talvez os outros não esperem para ver. Aliás, talvez os outros que comecem a pedir por anistia, porque os crimes que eles cometeram são tão graves e são tão de lesa pátria que chega a ser inacreditável que o Brasil esteja passando por isso. Nós tivemos o caso do Clesão, uma pessoa que morreu na Papuda depois de mais de 2 meses de pedido de soltura do Ministério Público, que repousou sobre a mesa do ministro Alexandre de Moraes sem que ele fizesse nada. Ele morreu. Clesão morreu na cadeia, na Papuda, sem que tivesse visto justiça acontecer, sem que os casos tivessem sido individualizados. Nós estamos vendo a dosimetria agora que foi aprovada no Congresso, até agora Alexandre de Moraes não fez nada com ela. Felipe Martins está preso por uma postagem que ele não fez, está preso por uma viagem que ele não fez e que a imprensa toda sabe que não foi feita a viagem. Alguém forjou aquele documento. Como pode uma pessoa dessas hoje estar presa no Brasil e o responsável por isso não responder? Então, eu acho que tem de haver decisões foram referendadas por toda a turma, né? Às vezes é uma decisão tomada pelo Alexandre de Moraes, mas que é confirmada pela primeira turma do Supremo. A gente tem que, normalmente, muitas dessas decisões são confirmadas pela Corte, né? A primeira turma do Supremo tem sido chamada de Câmara, né? Câmara de Gás, porque ali é o seguinte, ali todos indicados pelo Lula, todos ali, fora o próprio Alexandre de Moraes, que de qualquer maneira também tem feito esse serviço sujo do governo Lula. Então, quer dizer, ter sido referendado pelo ex-advogado do Lula, ex-ministro do Lula, a perseguição política é muito óbvia que está acontecendo e a posição que estão sendo, inclusive posições divergentes com o que diziam, por exemplo, no passado em relação a outros réus quando eram acusados de escândalos graves de corrupção, por exemplo. Então, lamentavelmente, nós vemos que esse é um trabalho conjunto que tem sido prestado por uma série de ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão julgando, inclusive, Amanda, a maior parte desses casos que eu estou mencionando, sem terem competência para isso. São pessoas sem foro privilegiado. O que essas pessoas do 8 de janeiro, por exemplo, estão fazendo num processo judicial no Supremo Tribunal Federal? Porque o Lula teve direito a um julgamento em 3 instâncias por corrupção, foi condenado por isso, e depois o Supremo foi lá e anulou, só porque teve um problema no CEP, e não porque tivesse sido absolvido. E o ex-presidente Bolsonaro, que também era ex-presidente quando foi julgado, teve que enfrentar processo no Supremo Tribunal Federal. Acho que essas questões estão superadas, né? O Supremo já se debruçou sobre isso, aí foi o pleno todo que achou por bem julgar os processos de condenação do 8 de janeiro na Corte. Superado, né? Desculpa, Amanda, superado por quem está passando o pano para o Supremo Tribunal Federal, que nunca vai ser meu caso. Não estão superados, porque nesse caso... É a Corte Constitucional do vendo... país, o candidato aí, ou a gente respeita as decisões... Mas eu tenho direito à minha opinião no país ou não tenho? Eu tenho direito a respeitar a Constituição ou não tenho? Certamente a Constituição precisa ser respeitada tanto por mim como por os ministros do Supremo. E os ministros do Supremo não estão respeitando a Constituição. Se um Supremo não respeita a própria Constituição que jurou respeitar, eu tenho pelo menos o direito à minha opinião de dizer que estão desrespeitando a Constituição, estão agindo, aliás, contra ela, cometendo crimes de responsabilidade e, por isso, precisam sofrer impeachment. É tudo muito simples, na minha opinião. Candidato... Agora, lamentavelmente, nós vemos que a própria imprensa, em muitos casos, tem diminuído a importância dessas agressões, desses ataques à Constituição, essas ilegalidades. Ou você acha certo uma esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal ter um contrato de 129 milhões com um banqueiro? Tudo isso foi questionado longamente, intensamente pela imprensa, pode ter certeza. Candidato, deixa eu só fazer... Não, mas eu pergunto a sua opinião. Você acha certo? Você acha que o entrevistado aqui é o agora senhor. Ninguém encontrou uma explicação. A senhora é bem informada. Não, sim. Aqui a gente faz análise, dá informação e traz notícia e entrevista o senhor. Candidato, deixa eu fazer só uma última perguntinha, porque infelizmente nosso tempo é curto. Entrevista, mas quando faz perguntas, a senhora está trazendo opiniões que considera... como se diz, peremptórias, que não cabem em discussão, o que não cabe para quem está entrevistando. Quem está perguntando faz pergunta. Agora, se você se acha no direito, Amanda, com todo o respeito que eu tenho, de fazer análises ou até mesmo afirmações, tentando desfazer as minhas, que estão baseadas na Constituição, eu também tenho o direito de lhe fazer perguntas. Não estou desfazendo as suas. De igual para igual.